Graça e paz, igreja. Boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui, com o apóstolo Leandro, sua igreja, os demais irmãos, os pastores, líderes. Cumprimento a todos, que Deus abençoe cada um. Irmãos, eu sei de uma coisa, que esses períodos de oportunidade que Deus abre para nós orarmos, estarmos juntos, são períodos muito especiais, aonde Deus ele quer se manifestar. Quando o apóstolo Leandro ele me fez o convite e ele falou sobre o tema, logo eu lembrei de uma palavra que eu tinha pregado alguns anos atrás e resolvi dar uma repaginada nela para trazer um pouco disso ao coração de vocês, tá? Quero convidar a todos a abrirem a sua Bíblia, por favor. Em Gênesis capítulo de número 4, é uma passagem bem conhecida de todo mundo. Gênesis capítulo 4. Que bênção estar aqui, viu, irmão? Estou muito feliz, muito honrado. E eu sei que Deus ele vai fazer grandes coisas na vida de cada um de vocês. Amém? Nós iremos ler aqui então, do versículo 1, tá? Que diz o seguinte, Gênesis capítulo de número 4, versículo 1. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia King James atualizada, tá? Talvez dá uma mudadinha aí um pouco as versões de vocês. Diz assim, então teve Adão relações sexuais com Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Versículo 2. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Versículo 3. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Olha que forte, né? Então o Senhor abordou Caim e perguntou a ele, por que estás furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizestes, sabe o que o pecado já espreita a porta e deseja destruir-te, cabe você a vencê-lo. Amém? Só até aqui. Eu quero entrar dentro de um entendimento de um conceito hebraico hoje com vocês sobre minha. Diga comigo, minha. Minha, ele se torna um conceito tão grande na Bíblia, uma coisa assim tão avassaladora. Eu vou tentar aqui trazer versículos e textos para vocês do Novo e do Antigo Testamento, para a gente no final fazer um exercício de fé e de oração, manifestando essa palavra, trazendo a existência, a substancialização dessas promessas de Deus. Eu quero orar, quero que você feche seus olhos aonde você está, curve sua cabeça. Senhor, que o Senhor revele ao nosso coração qual seja a boa, perfeita e agradável vontade para nós aqui hoje. Senhor Jesus, que o anjo da palavra, ele se manifeste a cada coração, a cada mente.
Conduz, Senhor, nosso entendimento durante esse ensino cativo a Cristo, para obedecer a Tua palavra. Que o espírito desses adoradores, desses homens e mulheres de Deus, se abram para receber revelações. E essas revelações venham trazer para eles respostas. Abre, Senhor, os portais espirituais aqui hoje. E libera hoje, Senhor, bênçãos, mas bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar então na palavra. A primeira vez que aparece essa expressão minha, assim, no hebraico, quando você pega o Antigo Testamento, pelo menos 3 termos sobre oferta você conhece bem. Corban, nós temos também aí olá, e um outro termo bem conhecido é esse, minha. Tem outros também, mas esses são os mais conhecidos. Olá significa aquilo que sobe, fala dos altares de sacrifícios. Corban tem mais a ver com as dádivas, com aquilo que você entrega tudo a Deus e consagra a Deus. Minha representa algo muito especial que eu quero apresentar aqui para vocês. Isso se tornou um devocional para os judeus. A oração da tarde, a oração de minha, o sacrifício da tarde, tem tudo a ver com essa passagem bíblica aqui. E tudo começou com primícias. Com esse homem chamado Abel, que resolveu oferecer as suas primícias. Primícias, você sabe, significa primeiro. Então nós lemos o texto aqui, que Abel ele chegou e apresentou a sua oferta. Caim também apresentou a sua. E aqui sempre tem aquele diálogo. Por que que aceitou e por que que não aceitou? Eu já ouvi tanta mensagem sobre isso, irmão. Tanta coisa. E muita coisa válida. Eu quero tentar fugir de tudo que eu já ouvi e tentar ser um pouco mais textual e espiritual aqui. Amém? Olha aqui. A Bíblia diz então que Caim ele resolveu fazer uma oferta ao Senhor. E ele trabalhava então com o campo. Ele pega dos produtos do solo, fruta, verdura, tudo que ele poderia ter ali, e resolve apresentar em um altar ao Senhor. Em um altar de adoração. Depois Abel faz a mesma coisa. Porém, o que nos chama a atenção é, por que Deus aceita um e rejeita outro? Acho que é a dúvida e a resposta que todo mundo quer saber. Por quê? E nós temos aqui muitas coisas envolvidas nisso daqui. Primeiramente, nós vamos aqui ver o que significa oferta aqui. A palavra que é usada tanto para quando Abel vai ofertar, é a mesma para quando Caim vai ofertar, que é essa palavra hebraica minha. Essa palavra ela significa presente, significa tributo, e significa, depois disso daqui, vai ter uma relação direta aos sacrifícios da tarde. Vai ter uma relação direta com o templo e com o tabernáculo, a hora da oferta do incenso. Tudo começou aqui. Mas para a gente absorver tudo isso daqui, a gente vai traçar um caminho. Nós vemos aqui a ação. A Bíblia diz então que Deus, Ele olha. Deus faz o quê? Ele olha. Ele está ali diretamente vendo o que é que aqueles dois estão fazendo. E eles estão fazendo o quê? Um altar e levantando as suas ofertas. A Bíblia diz então que Deus, Ele olha, diga assim comigo, Deus, Ele olha para Caim e a sua oferta. Diga assim, Deus olha para Abel e a sua oferta. Então aqui nós já vamos traçar uma primeira coisa aqui. Antes de olhar a oferta, Deus olha para você que vai ofertar. Ele olha para Caim e as suas ofertas. Ele olha para Abel e as suas ofertas.
Por que Deus olha primeiro para o homem? Porque ele vai saber quais são as intenções, quais são as motivações. Se você pega o apóstolo Tiago dizendo que a gente pede e não recebe porque as motivações da nossa alma estão contaminadas por pecados, iniquidades, avareza e um monte de coisa, a gente já percebe que Deus ele não aceita qualquer coisa. Diga para o seu irmão, Deus ele não aceita qualquer oferta. E isso hoje, nos dias de hoje, irmão, isso é politicamente incorreto, falar que Deus não recebe oferta de um e de outro. O altar é sério, irmão. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas já que eu citei isso, eu vou lembrar você de Jesus falando assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão e vem trazer uma oferta no altar, é melhor você deixar aqui, resolva-se lá com o seu irmão e depois você volta e apresenta a tua oferta. Porque no altar Deus vai escanear o teu coração. Ele vai escanear a tua vida. Primeiro ele olha para você. E eu até anotei aqui nesse esboço que eu fiz aqui, que a palavra saá no hebraico é a palavra ele aceitou, ele atentou, ele recebeu. Aí várias traduções. É a palavra hebraica saá. Quando ele aceita, português você sabe, né, irmão? Várias traduções para uma coisa só. Então, quando a Bíblia diz que Deus aceitou, ele olhou para a oferta e resolveu receber. Essa palavra hebraica saá significa olhar atentamente, olhar fixamente, olhar até de uma forma fervorosa. Quando você se aproxima do altar para apresentar a sua oferta, Deus vai olhar atentamente o que é que você está fazendo. Você consegue me entender isso? Então vem Caim e ele olha fixamente, atentamente, ele olha fervorosamente. E até um tempo atrás eu criei uma teologia dos olhos de Deus. É uma coisa minha particular, tá, irmãos? Eu até coloquei aqui, ó, olhar fervorosamente. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus são como os olhos de fogo. Lá em Apocalipse, né? Eu anotei aqui, Apocalipse 1,14. Os seus olhos são como chamas de... Quando você chega no altar, ele vai olhar com esses olhos de fogo para você. O apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, sobre o julgamento das obras. Diga assim comigo, obras significa, no grego, tudo aquilo que é feito pelas mãos. Então você tem aqui uma oferta, irmão. Caim está aqui trazendo fruta, verdura, um monte de coisa da terra. Chega e apresenta para ele. Ele está com os olhos de fogo para ele. Esse julgamento que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, todo mundo está cansado de saber que é o julgamento das obras. E obra significa tudo aquilo que é feito pelas suas. Então, quando você apresenta algo a Deus, você está apresentando uma obra para o Senhor. E Ele vai julgar isso com esses olhos de fogo. A verdade é que esse fogo, ele veio sobre Caim e veio também sobre a sua oferta. E segundo a visão do apóstolo Paulo sobre as obras e o julgamento das obras, o que eu imagino, o que eu penso, por isso que eu falei que é uma teologia minha, que no mundo espiritual aquela oferta deteriorou. Foi consumida, ela não permaneceu, por causa das raízes motivacionais do coração de Caim. Já estava dentro dele. Já estava ali dentro dele. Oferta, altar, minhá, é uma coisa voluntária, você que faz. Você escolhe fazer ou não. Mas a partir do momento que você escolhe fazer, Deus ele vai julgar isso. Deus ele vai determinar se ele aceita ou se ele não aceita.
Eu anotei também, irmãos, que essa palavra aceitou tem outras derivações para o português, como considerou. Quando Deus aceita a oferta de Abel e não aceita, aí você pega essas traduções do português. Aceitar também significa considerar. Significa respeitar. Tem outras também linhas de interpretação, como espionar. Então imagina os olhos de Deus olhando para Caim e Abel e espionando. O que é que estava por trás daquilo? Nós temos aqui também a palavra consternar. Por isso que a King James diz aqui que Deus ele recebeu a oferta de Abel com alegria. Porque aquilo consternou o próprio Deus. Diga assim: tudo que eu apresento no altar fala diante do mundo espiritual. Por isso que ofertas no geral, seja o que for, seja finança, seja um louvor e uma adoração, seja tudo que é tipo de oferta que você possa imaginar, ele passa por esse crivo dos olhos de Deus. Esses olhos de fogo, eles estão olhando para você neste exato momento, para aprovar ou reprovar você. O que acontece então? Eu anotei o sentido figurado dessa palavra aceitou, que é olhar. Por que eu gosto, quando eu vou pregar assim, eu gosto do sentido figurado? Porque o sentido figurado da palavra no hebraico quer dizer aquilo que o autor que escreveu aquela palavra, o que ele tinha em mente, qual o desenho, qual o quadro mental, qual era a imaginação dele quando ele estava escrevendo aquela palavra. O sentido figurado dessa palavra, saá, aceitou, significa assim: olhar com espanto, olhar e ficar perplexo. Então os olhos de Deus estavam sobre Caim e estavam sobre Abel. E ele estava olhando atentamente. Quando ele olha a oferta de Abel, ele fica perplexo. Ele fica espantado. Ele fica consternado com aquela oferta. Porque ele olha primeiro para o indivíduo. A oferta, mas o que está no coração dessa pessoa, deste indivíduo, é o que interessa, para depois ele receber a oferta. E Caim deu que tipo de oferta? Abel deu que tipo de oferta? Abel deu primícias. Primeiro. Você sabe o que é o primeiro, né? É você acordar de manhã e dizer glória a Deus e aleluia, antes de falar bom dia, boa noite, sei lá. Eu vou fazer algo para alguém e penso primeiro nesse alguém que eu quero agradar. Isso é primícia, é colocar em primeiro lugar. Abel, ele não deu as primícias. Por exemplo, se eu convidar você para ir lá em casa, aqui é uma tradição brasileira. Aí, como nossos pais nos ensinaram, se chegar a visita em casa, nossa, para menino é terrível isso, né? A gente fica sentado na mesa olhando o pão de queijo e o café. Não come, menino. Espera, a visita está chegando. Aí por que eu não? Tem que esperar. É assim ou não é? Porque as visitas primeiro. A gente tem esse padrão, que é um padrão também bíblico, que é um padrão que nós herdamos dos judeus também, que quase o Brasil todo é judeu, vamos dizer assim. Tem muito disso, da gente esperar, porque é uma atitude de honra. A gente fica ali esperando, não, tem que a visita. Talvez na casa de Caim não fosse assim. A visita chegou, já comemos, já estão com o bucho, aí, que sobrou e você come. Ou seja, Deus, ele olha as intenções que está no coração. Isso tem a ver também com os 7 olhos de Deus lá em Apocalipse.
que tudo vê. Isso é muito importante quando nós apresentamos a nossa vida no altar. A palavra minhá, presente, está ligado diretamente a esse homem chamado Abel, que resolveu dar suas primícias. Depois disso, irmãos, isso se tornou o quê? Um devocional para os judeus. Sabe o que eles inventaram? Sabe o que eles criaram? A oração ou o ato de minhá. Na Bíblia tem várias expressões, oração da tarde, a hora do incenso, tem tudo, é a mesma coisa. Aí, eu anotei aqui que todas as vezes que essa palavra aparece, sempre tem várias revelações. De muitas, eu anotei mais uma vez que aparece essa palavra. Tem muitas, irmãos. Quando você pega para estudar, tem muitas. Por exemplo, esse tipo de ato, de oferta, ela serve até para reconciliação entre pessoas. Você faz uma oferta para reconciliação de pessoas. Eu anotei aqui Gênesis 32, 20. Quando Jacó disse assim para os servos dele, vão na frente, leva isso. Eu vou ler aqui o versículo, já vou ler no versículo 20 direto. E direis também, quando Esaú perguntasse para os servos de Jacó está dizendo, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem aí atrás de nós. Porque dizia, olha o que Jacó dizia, eu aplacarei com o presente, essa palavra presente, minhá. Eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a tua face. Porventura, ele me aceitará? Jacó, ele está usando essa mesma técnica. Ele tem ideia, essa mesma mecânica de levar uma oferta e perguntar. No caso dele era o irmão. Eu vou dar essa oferta para ele, para ver se ele aceita o meu pedido de perdão. Isso é espiritual, irmão. Se a gente aprofundar nisso aqui, eu até anotei que a palavra aplacarei no hebraico é a palavra kafá, que vem de kipá, de kipur, de kofé. Nós estamos chegando aí, o Yom Kippur. É a mesma raiz semântica. Ele está dizendo assim, e eu aplacarei. Então a palavra é kafá, que significa cobrir, purificar, apaziguar, fazer propiação, fazer as pazes. Eu anotei até um comentário da Strong que diz assim, em Gênesis 32, 21, deixa bem claro que o ato de cobrir, ele queria cobrir. Quem queria cobrir? O próprio Jacó. Cobrir a ofensa dele, o pecado, o erro dele contra o seu irmão. Esse ato era uma forma de colocar diante do seu rosto um presente, para quando o irmão dele olhasse, não olhasse com as intenções más. A oferta faria o quê? Era como se colocasse uma máscara e dissesse para ele, estou te recebendo bem. Era isso que ele queria fazer. Para que ele não visse a ofensa, ele ia ver a oferta, mas não ia lembrar do dano que Jacó causou. No altar, quando você apresenta a sua vida, que Deus ele vai olhar, sondar o seu coração, as suas intenções. Primeiramente, ele vai vir e vai olhar você, o seu rosto, a sua face, as intenções. Quando você vem com o presente, com a minhá para apresentar, isso faz com que a própria pessoa que está sendo beneficiada, no caso de Abel, o próprio Deus, ele queria agradar a Deus. No caso do Jacó e Esaú, ele queria alcançar o coração do seu irmão para uma reconciliação, para uma restauração familiar, para apaziguar. Ele queria isso. Então, ele queria apresentar não o pecado, mas dar aquela oferta e dizer assim, irmão, passamos por isso, por aquilo outro, roubei a bênção de você, mas não roubei. No final, a gente sabe que não roubou, né, irmão?
Ele entregou, ele deu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Vendeu, estava vendido. Pronto, acabou. Essa é a verdade. Mas eu quero reparar você, para curar sua alma. É o mesmo conceito que o velho rico, chamado Zaqueu, vai falar. Se eu tiver defraudado alguém. Irmão, todo mundo prega mal contra Zaqueu. Eu acho que eu sou o único cara que prega bem de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele não defraudou ninguém, na verdade. O povo tinha essa fama com ele. Ele diz, ó, se eu tiver defraudado alguém, pode vir aqui que eu vou restituir 4 vezes. Ninguém aparece, ninguém apresenta, mas tinha uma má fama. A oferta, ela traz uma outra intenção. Ela faz com que no mundo espiritual reflita outras intenções sobre você. Aí, tem mais aqui no comentário. Quando Jacó resolve fazer essa oferta de Minhá, ele quer pacificar. Para os árabes daquele tempo, era como se usasse a oferta para limpar o rosto. Tinha essas expressões, limpar o rosto. Ficar bem diante das pessoas. Reparar, restaurar. Então isso para eles era como limpar o rosto. Olha que interessante. Também era usado termos como tirar aquele sorriso desgostoso e colocar um novo rosto, uma nova face. Também tem a ver com branquear o rosto. Essa palavra, no sentido figurado, a palavra kafá, que é aplacarei, significa anular, cancelar, está aqui, expurgar, que é lançar fora, purificar e perdoar e reconciliar. Diga assim, tudo que eu apresento no altar, a minha oferta, ela fala. No caso da Minhá de Jacó, a Minhá de Jacó era para reconciliação e restauração. O altar dele era para isso. Nós temos também uma passagem de Minhá muito conhecida. Essa vai ser mais comentada pelos judeus, que é a passagem aonde o profeta Elias, tá? Eu anotei aqui, ó, 1 Reis 29. Sucedeu o quê? Passando o meio-dia. Diga assim, passando o meio-dia. Aí deixa eu entrar aqui dentro do conceito de Minhá. Minhá é a oração da tarde para os judeus. É a oração da... Essa oração é feita no templo, no tabernáculo, às vezes em casa. Normalmente na sinagoga, num templo, eles fazem. Essa oração, ela começa a partir do 12:30 e vai até as 18 horas. Chamada oração da tarde. Para os judeus isso tem uma importância muito grande, porque é a hora que você está no meio do dia, correndo, estressado, trabalhando, você para tudo para ir adorar. Por isso que em muitos termos se usa sacrifício da tarde. Porque naquela hora que você está no pique, no gás, na correria, você para tudo para adorar ao Senhor. E isso havia um portal de dimensão espiritual que se abria nesse período muito forte. Quando Elias, ele entende isso, ele sabe do horário, ele sabe deste propósito, o texto vai dizer em 1 Reis 18, 29. E sucedeu que passando o meio-dia, Elias não é bobo, irmão. Ele fala assim para os profetas de Baal, ó, começa vocês, vai. Taca o pau aí, vai. Começa a chama todo mundo. Naquele período da manhã, para o que Elias queria fazer, os portais estavam fechados. Vai, adora, busca, chama Baal, vai. Derrama o sangue, vai de tudo. Meio-dia, ele fala, agora é minha vez. Porque o portal da Minhá abriu. É a hora de eu me apresentar diante do Senhor. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora
de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias fala, então vaza, agora é minha vez. Ele vai lá, restaura o altar, e no sacrifício da tarde, nesse período, nessa hora, ele invoca o nome do Senhor, e a gente sabe o que acontece. Fogo cai do céu. Aquela dualidade que tinha na psique de Israel, não sei se nós adoramos a Baal ou se adoramos a Deus, ela é rompida no mundo espiritual. Aquele momento era o momento da oferta de Minha, ou da oração e da adoração de Minha. No Novo Testamento, eu vou correr, viu, irmãos? Nós temos uma passagem também de Lucas 1, versículo 9. Do versículo 9 ao 13, que fala de Zacarias. Zacarias era o sacerdote que tinha a sua esposa Isabel estéril. Caiu a sorte sobre ele, para ele estar, porque ele era levita, para ele estar nos serviços do templo. E aí o texto vai dizer, segundo o costume sacerdotal, coube-se em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? O incenso. Vai ter sempre essas correlações. Oração da tarde, oração nona, oração a hora do incenso, sacrifício da tarde, tudo é a mesma hora e o mesmo propósito. Era a hora deles apresentarem diante do Senhor as suas orações e as suas ofertas. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, pôs-se de pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, caiu de temor sobre ele. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome dele de João. Essa hora, a hora de Minha, é a hora que Deus aceita Abel, é a hora que Deus aceita a oferta de Jacó. Tem até uma passagem também de Isaac, que ele faz isso também. Eu não coloquei aqui no esboço, mas depois você vê lá. Também tem a hora que Elias faz o seu altar. Tudo a mesma hora, a mesma palavra, o mesmo conceito. Nós temos aqui Zacarias também. Quer ver uma outra passagem bem conhecida? Atos capítulo 10. Eu anotei também Atos capítulo 10. Havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião do militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso. Aqui eu estou lendo na tradução da King James, tá? Ele era generoso em suas ajudas financeiras aos pobres. Na João Almeida fala esmolas, nas suas esmolas. Ou palavra. Para nós, para brasileiros, esmola. O que é, irmão, esmola? Resto, troco. Isso tem nada a ver com o original, tá? Essa palavra esmola. Eu vou falar para você o que é. Ele fazia o quê? As suas ajudas financeiras aos pobres. E buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3h, Minha, a hora da oração, do sacrifício da tarde, do incenso. O que ele está fazendo? Ele está orando. Por volta das 3h da tarde, ele recebe uma visão. De uma forma clara, ele viu o anjo de Deus que se aproximava dele e chamou ele, Cornélio. Você vê que é a mesma fotografia espiritual que também aconteceu com a manifestação do anjo para Zacarias. Tudo que nós apresentamos no altar fala diante do mundo espiritual.
Jacó, ele faz a oferta porque ele quer reconciliação. No mundo espiritual, ele quer gerar reconciliação. Então, ele usa dessa mecânica. Abel, ele queria só apenas agradar a Deus, adorar a Deus com as suas primícias. E Deus o aceita. Nós temos aqui Cornélio, que tem as suas esmolas e as suas orações. Nós temos aqui o sacerdote Zacarias, a mesma coisa. A palavra grega para esmola de Cornélio é eleemossuné. Diga comigo, eleemossuné. Sabe o que significa isso? Um monte de coisa. Eu anotei aqui um monte de... Português, irmãos, é uma benção, viu? A gente que gosta de estudar, eleemossuné significa caridade, significa misericórdia. Vem de um termo grego, ou de uma outra palavra grega, que é a palavra elos. A palavra elos significa terna misericórdia. Uma misericórdia sincera. Significa compaixão e piedade. Dentro do entendimento judaico na época, isso trazia uma aliança, isso é concordância. Eu peguei esse comentário da concordância Strongs. Isso traz uma aliança de lealdade e de amor. Essa palavra é usada para isso. Para uma aliança de lealdade de elos. Então o que Cornélio está fazendo, irmão, não é dando esmola. As pessoas podem olhar e pensar, não é esmola. Mas para ele não. Ele está oferecendo o quê? No altar? Misericórdia. Compaixão. Ele está apresentando piedade. Porque tudo que eu coloco no altar, tudo que eu apresento, fala algo diante do mundo espiritual. Não é que Hebreus ele vai dizer que até hoje a oferta de Abel ela não fala? É ou não é? Tudo que a gente apresenta no altar fala no mundo espiritual. E você vai ver sempre essa dinâmica. Ele olha para o seu coração, ele olha para você, sonda você e vê o que é que você está apresentando ao Senhor. No caso de Cornélio, ele está apresentando misericórdia, piedade, terna, essa expressão é boa, terna misericórdia. Vamos para o altar espiritual para a gente finalizar e orar? O altar, por mais que ele seja físico, hoje o altar são pessoas, a gente faz por pessoas. A gente faz para abençoar pessoas. Porque o verdadeiro templo é pessoas. Nós somos os templos do Senhor. Então hoje a gente faz pelas pessoas. Cornélio estava fazendo pelos pobres. E aquilo subiu diante do mundo espiritual, a ponto do anjo chegar e dizer para ele, ó Cornélio, as suas esmolas, isso nessa tradução da João Almeida, a sua misericórdia. Para alguns era dinheiro, para alguns era o dízimo, para alguns era um voto. Para o anjo do Senhor era o quê? Sua misericórdia. A sua piedade, a sua caridade, o seu amor subiu no mundo espiritual. E isso fez com que eu viesse aqui, descesse aqui, para te chamar. Nós temos aqui duas coisas, diga assim, oferta, que são atos, né? Atitude de ofertar. Eu estou apresentando algo. E o anjo vai dizer para Cornélio assim ainda, ó, as suas orações. A mesma coisa falou para Zacarias, o sacerdote. Na hora do incenso, que o incenso subia, o anjo desceu. Não te preocupes. A tua oração hoje foi ouvida. Diga assim, no mundo espiritual, até hoje, porque o mundo espiritual é eterno, né, irmãos? No mundo espiritual existe esse altar.
existe essa possibilidade de nós oferecermos a minha. Eu anotei 2 versículos. Na verdade, eu vou pegar aqui só para você entender. Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler do 6 ao 8. Que diz assim, ó. E olhei. Deixa eu ver meu horário aqui, irmão, que eu tenho que ver que eu não estou na minha igreja. Esse pessoal eu não sei aqui o apóstolo Leandro, mas o pessoal do profético e apostólico, eles têm um defeito, eles não conseguem pregar pouco. É terrível isso. As igrejas todas, meu Deus do céu, lá na minha mesmo. Ó, e olhei e eis que estava no meio do trono, entre os 4 animais viventes e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha esses 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles o quê? Tendo todos eles harpas, em outras traduções taças, tá? E salvas de ouro, cheias de quê? De incenso, que são o quê? Todo mundo sabe que o sacerdote, ele tinha um incensário, o sacerdote da terra. Ele pegava um incensário, ó, ficava ali sacudindo de um lado, pô, o incenso queimando, ele fazendo os seus mantras, as suas orações, seja lá qual for a expressão, a sua reza, até que o ambiente tomasse, a fumaça tomasse tudo. Aquilo dali já era uma oferta. Antes dele entrar no Santo dos Santos, ele fazia essa oferta. E era nessa hora que o sacerdote lá no templo estava aqui, ó, com seu incensário, que o povo judeu ia, na verdade até hoje, vai fazer a sua oração da tarde. Então ele está aqui, ó. A fumaça vai subindo, e aquela fumaça que vai subindo no mundo espiritual, os anjos também, eles possuem o incensário. Porque o que a gente faz aqui na terra, todo mundo já ouviu falar disso, é apenas um reflexo daquilo que já tem no mundo espiritual. É um reflexo, tá? Aquilo lá já acontece a eternidade, não pode nem botar anos, não. É só um reflexo daquilo que já acontece no mundo espiritual. Então, eles também têm os incensários. E Apocalipse, João está vendo que o incenso que sobe, a fumaça, esse incenso que sobe, irmão, representa o quê? As orações do santo. Aqui eu aprendo uma coisa. Que Deus, ele não ouve pelo ouvido, pelas narinas. Ele sente o cheiro da sua oração. Ele sente o cheiro da sua adoração. Nós exalamos um cheiro. E não é só pastor, o pecado tem cheiro? Também tem. Tá? O pecado também tem cheiro. Quando você vem para o altar, aí eu já, mais um conceito, né? Além dos olhos de fogo, que estão mirados para você, nariz dele, ó. Quero ver se esse tem cheiro, se esse cheiro vai me agradar. Quem é que não lembra, irmão, que lá no deserto, eles fizeram o bezerro de ouro, e o próprio Deus falou para Moisés, isso fede nas minhas narinas. Porque tudo que a gente apresenta no altar, representa algo no mundo espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele vai sentindo o cheiro da sua oração. Porque a sua oração, ela é materializada, ela é substancializada no mundo espiritual como esse cheiro de incenso. E a gente sabe que havia sacerdotes, perfumistas, que eles criavam os aromas, especialmente para isso.
Eu tenho uma mensagem que eu preguei uns 4 anos atrás, que eu falo da oferta perfeita. Que eu falo do sacerdote que abriu o animal. Tem a ver com isso que eu estou falando. Ele abriu o animal com a nachaire, que era o cutelo, que é a representação da palavra. A palavra é vive, ela penetra. Quando Paulo está falando isso, ele está falando da nachaire. A palavra no original ali é nachaire. Era a espada curta, um cutelo que o sacerdote tinha para abrir o animal, tirar os órgãos. Ele verificava os músculos, verificava os órgãos, coração, pulmão, rins, tudo para ver se estava em perfeito estado. Se tivesse um órgão doente, contaminado, aquela oferta era... Aí pega isso para você. Quando você se apresenta no altar, essa espada que é a palavra, ela vem em você. Ela abre você e Deus começa a ver as intenções. Isso é os olhos dele, tá? As intenções. Ih, não, nessa parte aqui, o coração está doente. Eu não quero essa oferta. Eu não quero esse louvor. Está contaminado, está sujo, ó. Então isso é sério, irmão, que eu estou falando. Vamos lá para o outro versículo, que é Apocalipse capítulo 8. Versículo 3 em diante diz assim, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve o quê? Vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Quando ele aceita, quando ele recebe as nossas ofertas, a nossa minhá, as nossas orações, quando está tudo alinhado, ele resolve responder. O anjo recebe o ok, ó. Deus fala assim, ó. Sim, ok. O anjo pega aquele mesmo incensário, pega as brasas do altar. Inclusive a gente vê essa mesma dinâmica em Ezequiel 10, depois você lê. Os anjos pegando as brasas do altar e jogando na terra. Jogando na terra. O que fazem essas brasas? O que fazem esses trovões, esses relâmpagos? É isso que impacta o mundo espiritual. É isso que se torna uma resposta de cura, uma resposta de libertação, uma resposta de provisão financeira. É quando Deus resolve receber a sua oferta, a sua oração. Mas eu não posso sair daqui essa noite sem te perguntar: o que é que você tem apresentado no altar da sua vida? O que o seu altar tem falado nas narinas de Deus? Você vai ficar com isso na cabeça. Deus, ele não ouve, ele cheira. O que você está apresentando? O que você exala? Ele cheira as intenções, os sentimentos. Esses sentimentos, eles possuem cheiro no mundo espiritual. Se são boas intenções, cheiros agradáveis às narinas de Deus. Más intenções é como o pecado que fede. Mas a questão é, por que ele respondeu a Cornélio? Por que ele respondeu Zacarias? Por que ele respondeu Elias? Por que deu certo para Jacó, para Isaac e para tantas outras passagens que aqui não dá tempo da gente abordar todas as passagens onde fala de minhá, oração da tarde, sacrifício da tarde, hora do incenso. Não dá tempo.
Porque houve pessoas inteligentes que sabiam desse mecanismo espiritual, que sabiam que tinham que purificar o seu coração, a sua vida, antes de apresentar no altar qualquer coisa. São pessoas que realmente estão decididas a experimentar. E isso, irmão, você pode ouvir, você pode crer ou não crer. Não tem problema. Tem pessoas que vão se beneficiar disso e outras pessoas não. Que vão ficar só na liturgia da sua igreja. Tem algumas pessoas que teologia é só uma filosofia de vida. Para mim, a Bíblia, ela é verdadeira. Para mim, o que está descrito aqui, as experiências, elas são reais, porque isso é o mundo espiritual. É o mundo espiritual se revelando e a gente que às vezes não consegue entender e absorver. E o que a gente faz, irmão, depois disso? Vamos sair daqui, vamos comer pastel, vamos comer pizza? Não, irmão. Aí tem um grupo que decide corresponder positivamente. E é um grupo que vai ouvir e dizer assim, ó, como aqueles que estavam vendo Jesus na beira da praia, ele pregando sobre a parábola do semeador. Depois que Jesus prega, todo mundo vira as costas e fica, saber lá disso, cara, ao invés de falar diretamente, fica falando parábola, código. Quero saber disso. Mas uma outra turma, eles entraram na praia, molharam a canela, porque Jesus estava no barco. Eles chegaram e disseram assim, mestre, nos explica melhor. Eu quero saber disso. E o que eu vou revelar para vocês, os reis desejaram. Os profetas desejaram. Os sábios queriam saber. Eu vou dizer para vocês o que é. Então tem pessoas que é assim, irmão. Tem pessoas que a gente vai pregar eternamente, ó. Vai virar uma biblioteca bíblica ambulante. Mas o segredo tá, Jesus ensinou. Era 2 homens, quantos homens? Um que fundou, que ficou a sua casa na areia. A pergunta que eu te faço é mais fácil a gente cavar esse solo aqui com essa espessura aqui de granito, de piso aqui, ou a gente ir numa areia fofa? Demora qual? Lembra-se que naquela época não tinha as ferramentas que hoje tem. Na pedra demora muito mais, não demora não? Vai ter mais dificuldade, não tem que fazer mais força, sim ou não? A geração de hoje que é rápido. Eles estão cavando na areia. É rápido. Se você vê, é a mesma estratégia, tá? A casa, quem olhasse dizer, não, é a mesma casa. Eles têm os mesmos jeitos, eles cantam as mesmas músicas, eles pregam o fundamento que é o diferencial. Os nossos fundamentos, eles são mais profundos e enchem o saco. Eu confesso para vocês, tem dia que eu estou pregando lá na minha igreja, eu digo assim, mas hoje eu vou encher o saco de vocês. Vocês vão ter que me aguentar. Pá. Porque a gente quer fundamentar pessoas. Aí, ó, na hora da turbulência, na hora da onda que vem, dos problemas, da dificuldade, a gente vê quem é que fica de pé e quem é que não fica. Aí Jesus vem e diz, prudente é o homem que edificou a casa na rocha. Veio a tempestade, veio a onda, bateu. Aí ele diz, este homem que edificou na rocha é aquele que ouve e pratica. Então não adianta você ser uma biblioteca ambulante e não pratica nada. E não vive aquilo nada. Talvez você expõe muita coisa e não vive nada daquilo. Está na hora da gente praticar. Coloque-se de pé no seu lugar.
Se você pudesse compreender, como eu compreendo essa passagem, essa ministração, se você pudesse compreender como eu compreendo, você poderia me dar razão aqui hoje. Porque inúmeras as vezes eu pratiquei isso, eu desenvolvi isso e vi muitos resultados de resposta. O segredo da oração que Deus responde não é por causa só da sua necessidade. Necessidade todo mundo tem. Não é só a questão do diabo, o diabo, os demônios. Tem a ver, dá uma interferência às vezes. Mas a questão aqui é você, o seu coração, as suas intenções. O que é que tem falado no altar? O que é que fala no altar? Se você pudesse hoje substancializar algo no mundo espiritual e pudesse trazer uma oferta no altar do Senhor, o que você colocaria? Os judeus praticam isso e desenvolvem isso a vida toda, irmãos. Não é à toa que de cada 10 dólares que corre no mundo, 8 está na mão de judeus. Porque eles entendem isso. A questão não é quem é mais ou menos santo. A questão é quem sabe e pratica. Salomão, irmãos, ele tinha muito mais pecados e defeitos como eu e você. Elias, os apóstolos, todos eles. Cornélio aqui era um gentil, romano. Mas o que ele tinha era a prática. E uma hora a prática faz o mundo espiritual voltar-se a você. Quanto tempo ele ficou fazendo aquilo? A Bíblia não diz, mas o anjo chega para ele e diz: as suas esmolas subiu. As suas orações subiu. Eu estou aqui por causa disso. Aí você vem orar, buscar Deus e fica com cara de pastel, achando que Deus é obrigado a te responder pela tua rabugentice religiosa, pela tua preguiça, pela tua passividade. Tem dia, irmão, que eu vejo as pessoas, eu falo, é porque eu estou aqui na igreja dos outros, que na minha é pior. Os irmãos, eles sabem que me acompanham. Tem dia, irmãos, que tem pessoas que vai orar, que vai buscar, não tem intenção nenhuma de ver a glória se manifestar. O que o seu altar fala, o que a sua oferta, o que a sua vida fala no mundo espiritual? Não se engane, ele está aqui com os olhos de fogo para você. Ele está aqui para receber a sua oração ou para rejeitar. Ah, mas eu não acredito nesse Deus que não rejeita. Então por que o milagre não aconteceu ainda? Ah, eu estou na dispensação da graça. Pois é. E que graça é essa? Tão sem graça que você vive uma vida de derrota. A teologia da graça, ela não anula o exercício de fé. A graça, ela é uma bengala para você andar melhor. Mas não adianta você ser uma biblioteca cheia de informação e de conteúdo e não pratica nada disso. Pode entrar um descrédulo, drogado aqui e fazer uma ação de fé que você não fez e receber. E você que está aqui há anos buscando a Deus nunca recebeu. Ao longo de anos pregando essas coisas espirituais, fazendo propósitos de devocionais, de oração, eu descobri uma coisa: não é aquilo que somos, é aquilo que fazemos. Quem você é para Deus, ó, pouco importa. Se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é ou se não é. É aquilo que você faz.
Porque Zaqueu também era rico, ele subiu na figueira. Ele mostrou que ele era diferente. Já o jovem rico, não. Ele mostrou em que ele estava, as raízes motivacionais da sua alma, as intenções dele, o apego dele. Eu quero que você feche seus olhos. E eu vou pedir aos meninos aqui que cante um louvor e depois eu vou interromper eles. Mas esse período de louvor, Samuel, um louvor daqueles bem espiritual, bem tranquilo, para um momento de reflexão. Eu quero que você gere na sua mente. Gere na sua mente uma resposta de oração que você precisa. Financeiro, casamento, cura, libertação. Eu quero que você gere isso. Deixa eu te dar uma outra revelação aqui. Josué, medita no livro dessa lei de dia e isso fará os teus caminhos prosperar. A palavra hebraica meditar é H. E dentro de muitas traduções português é meditar. Meditar é criar um pensamento, é gerar uma imaginação, é pensar naquilo continuamente. Não sabe, ô irmã e irmão, quando você estava apaixonado, quando ele era o gato ou a gata, você pensava naquela pessoa 24 horas, meu Deus do céu, isso aqui já comeu? Agora, depois de 10, 15 anos, né, irmão? Mas quando está apaixonado não é assim, não é? Eu quero ligar toda hora, é zap, né? Fica pensando 24 horas. Deus está falando para Josué assim, ó, medita, pensa nisso. Desenvolve isso no seu ser, sem parar. Fica apaixonado por isso. E o que vai fazer? Isso vai fazer os seus caminhos prosperar. Eu quero que você imagine agora. Eu quero que você gere isso dentro da sua cabeça. Deus respondendo você naquilo que você quer. Eu quero que você traga na sua mente a resposta de Deus. O sacerdote Zacarias, ele queria que a sua esposa, que era estéril, viesse ter filhos. Elias queria que o fogo descesse do céu. Abel queria agradar. Cornélio queria ser aceito pela comunidade judaica e reconhecido. Ele queria Cristo. Ele era um gentio e queria que os judeus aceitassem a ele. Você quer o quê? Prosperar financeiramente? Pensa nisso. Eu quero que o meu filho saia das drogas. Eu quero que você gere isso na sua cabeça. E fale para Deus: Pai, eu quero que isso aconteça. Eu quero substancializar um desejo. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com ou através das contas bancárias Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal
agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.